Eu achei muito interessante, Juliana, quando você traz a questão do propósito. O designer tem um propósito e aí você nos coloca o ser humano na qualidade de co-criador. Ou eu vou me atrever aqui a fazer um complemento na sua fala aí, sem nenhuma pretensão, mas seria um co-designer, né? Nós seríamos... Existe esse termo. Existe um termo? Então, nós seres humanos seríamos co-designers da criação. E aí ficaria essa questão, nós temos propósito para isso? Ou pelo menos nós sabemos qual é o propósito que nós deveríamos ter com maior qualidade para cumprir um objetivo numa lei maior, numa lei que é divina, né? Então é isso, o comentário que eu queria fazer era só esse e até levantar mais questões. Só comentando em cima disso, hoje existe muito esse trabalho coletivo e com a tecnologia tem um trabalho coletivo que eu estou trabalhando aqui em Valadares e o meu parceiro de trabalho está lá no Japão. Então, esse trabalho em equipe que já existia antes, é lógico, mas a tecnologia veio ajudar isso, então veio ajudar nesse co-trabalho, nessa co-criação, nesse co-design. E interessante é que quanto mais em grupo a gente trabalha, mais as ideias são ricas. Então essa ideia de co-design, de colaboração, a gente não para pensar nas palavras. O que é colaborar? Não é colaborar, é colaborar. Laborar, trabalhar com o próximo. Essa fala do Juliano suscita algumas questões que eu acho que são questões da nossa existência humana. Imaginar Deus como um designer, né? O designer da existência humana, mas ao mesmo tempo a gente não sabe de forma objetiva qual é o propósito de Deus como designer para nos criar. Essa é uma angústia, né, que assola às vezes a gente que é teísta. Mas a gente pode pensar, dentro da sua fala, eu já fui professora de curso de design, né? E aí, às vezes, eu falava muito, né, no curso de design, que o bom designer, aquele designer que realmente cria, projeta, instiga, leva a pessoa a gostar do projeto, é aquele design que é artista. E, coincidentemente, a gente chama muito Deus, né? Do grande artista, né? Do universo. Aí a gente fica assim, né? Enquanto você falava, a mente vai elaborando um tanto de hipóteses, de questões. Mas se a gente não pode saber o propósito divino com a nossa criação, a gente pode, dentro do que a gente já estudou em filosofia, em filosofias religiosas, né? Tentar elaborar, pelo menos para nós, enquanto seres criados, um propósito para a nossa existência, né? Dentro dessa coisa de hipóteses que muitas vezes são muito mais interessantes do que as respostas, né? Porque dar resposta é coisa chata demais, né? Fechou. Então, vamos trabalhar como os budistas. Qual que é o objetivo? Não tem objetivo. Existe o caminho. Taoísmo. Não existe objetivo. Existe o caminho. Quando você chegar no final dessa estrada, pode ficar tranquilo. Tem outra estrada para você trilhar. Seja ela como projeto de vida dessa reencarnação, seja de outras, caso se creia em outras reencarnações. Então existem caminhos. Mas, opinião pessoal, talvez uma das características desse produto, que é o ser humano, seja exatamente a dúvida.
Porque o que seria de nós se a gente fosse somente certeza? Talvez as nossas ações elas fossem fechadas demais. Se eu já sei onde que eu quero chegar, se eu já sei que é esse o meu objetivo, para que eu vou dialogar com outro? Não, eu sou budista. O que eu tenho de conversar com o evangélico, com o protestante? Não, deixa eu ver. Pode ser que o caminho que ele esteja seguindo seja interessante. A minha caminhada como ateu foi extremamente valiosa para mim. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porque se hoje eu sou o bom espírita, não. Porque, de acordo com Kardec, o bom espírita é aquele que se esforça todo dia. Eu tenho de confessar que eu não me esforço todo dia, não. Mas o que me levou ao espiritismo foi o questionamento. Então, talvez esse questionamento seja uma das características chaves desse produto que Deus desenhou. Eu estava falando, a gente estava, já que não é desenhar, não é porque desenhar é muito físico, né? Então Deus desenhou o ser humano para questionar, por que não? Exatamente. Boa noite, obrigado, Juliano, pelo tá me ouvindo melhor agora? Pelo esclarecimento. Quando você fez essa proposta, eu pensei em várias coisas. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no que a Edileila falou sobre o propósito, por exemplo, da nossa criação, eu, por exemplo, eu sempre pensei, sempre me perguntei, será que existe outras, eu me perguntava antes, será que existem outras civilizações, outros planetas, outros povos, outros corpos, será que existe essa dualidade igual existe aqui, homem e mulher, macho e fêmea? Por que nesse planeta nós temos isso? E por que tem tanta diferença? Qual que seria o sentido disso tudo? Pessoas negras, por que nós, durante tempos, chegamos a pegar seres humanos também e escravizar? E por que nós permitimos tanta coisa, por que essa diferença toda construiu e mexeu com as sociedades? E, ao mesmo tempo, as religiões em si, as filosofias, elas tiveram o seu papel nisso aí. De dizer o que a mulher pode fazer, o que o homem pode fazer, o que um pode se relacionar com o outro, e aí dizer o que pode e o que não pode. E eu fiquei pensando nisso aí, e pensei também na questão, assim, dentro do meu pensamento, de que existe um ser, um espírito, o espírito ele não tem sexo. Eu acredito que também outras religiões que vão trabalhar com a alma, você não pensa nessa questão do sexo, você não pensa na cor, você não pensa nisso. Então, qual que seria de fato o design, qual que seria de fato o propósito disso aí, do ser em si? Talvez o propósito do ser seria essa evolução. E quando você fala da nossa coparticipação aí, eu penso dentro da minha filosofia, o meu planejamento de vida, antes de vir aqui. Então eu posso ter um planejamento de vida, eu posso falar assim, um projeto de vida, sim, claro. E depois, ao final de tudo, eu falo assim, opa, como é que foi meu projeto? Será que está concluído? Talvez, será que eu me comuniquei bem? Será que eu concluí? Então, talvez seja isso. Nas existências, talvez a gente tenha outros planetas, outras sociedades bem mais desenvolvidas, ou até que você vai ver todo mundo, todas pessoas iguais, mas com certeza deve ter com certeza ter um projeto, um propósito por trás disso aí, porque no fundo, em todas as existências, em todos os seres, serão espíritos. Exatamente isso. Uma desses questionamentos, né? Se a gente fala muito no design de produtos, nas engenharias, a gente fala muito em algumas etapas, né? Então a gente fala de primeiro processo, muitas vezes processo de percepção, iluminação, processo de ideação, aí depois entra esse processo de prototipagem, que a gente vai fazer algum modelo desse nosso projeto, e esse projeto a gente peraí, pelas contas isso estava certinho, agora
o objeto aqui, mesmo que não esteja pintadinho, bonito, ele podia melhorar nisso. Então, prototipagem e teste. Então, talvez seja isso, né? A gente vai realmente evoluindo, rodando várias e várias vezes, né? Existem algumas religiões reencarnatórias, existem outras que não são, né? Mas, no fundo, eu acho que, sendo reencarnacionista ou não, as religiões colocam a gente aqui para evoluir. E mais ainda que isso, se a gente for para as filosofias, por mais materialista que elas sejam, também colocam o ser humano para evoluir. É para evoluir, algumas vezes somente racionalmente, mas é para evoluir. Então todos esses instrumentos estão dispostos aí para que a gente possa evoluir. Quando a gente pensa do ponto de vista da espiritualidade, é que é essa possibilidade de que eu posso ter uma deficiência, por exemplo, uma deficiência física, e não quer dizer que o meu projeto, que o meu design esteja errado de alguma forma. Muito pelo contrário. Na verdade, aquilo ali é um propósito que vai me servir de alguma forma. Só completando aqui. E mesmo no design, existe uma diferença. Eu também trabalhei uma disciplina que chamava estética, que a gente trabalha muito com filosofia e o conceito do belo, né? Então, de repente, a gente fala do bonito, mas esquece que nem sempre o belo é o bonito, que é nesse caso, né, que você está falando. A gente tem uma ideia do bonito, mas a beleza é além da aparência estética. Primeiro quero parabenizar pela sua objetividade. Raramente eu vejo uma pessoa tão objetiva falar tantas coisas completas e deixar a gente voltar para casa com um questionamento. Cada questionamento seu ali dá uma palestra. Então, se todos aqui não ficar um mês inteiro fazendo palestra, não vão conseguir pegar todo o seu questionamento, né? Então, ainda hoje, eu conversando sobre objetivos de vida pessoal de cada um, né? Você falando do objetivo de Deus, por que e para que Ele criou seus filhos, né? Então, eu entendo que é para crescer e evoluir, né? E a evolução. Então, cada um de nós também temos o nosso objetivo. Então, hoje, com 72 anos de idade, eu conversando com um amigo meu, falei assim, engraçado, Alcino, chama Alcino. Eu, aos 72 anos de idade, atingi todos os objetivos. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu trabalhei aqui e hoje eu vejo esse objetivo realizado. Então, estou realmente muito feliz com essa ideia. Você veio completar isso aqui para mim hoje, então o meu motivo é maior de felicidade ainda, né? Dentro do seu questionamento aí, você falou sobre aquele que não acredita em Deus, não na forma como foi criado, mas ele acredita em Deus de uma maneira diferente. Eu vi uma resposta, uma vez, de um cientista, que eu achei perfeita. Foi perguntado para ele se ele acreditava em Deus. Ele foi tão objetivo quanto você, e disse tudo. Ele disse assim, eu não acredito no Deus que o homem criou, mas acredito no Deus que criou o homem. Poucas palavras e falou tudo, né? É só para completar o seu raciocínio aí, tá bom? Poxa, depois dessa frase nem tem muito o que completar, né? Realmente, a gente tem de pensar que o ser humano ele cria sistemas com objetivos. Algumas vezes é para dominar? Sim. Algumas vezes é simplesmente para facilitar. Não é? Então, ser teísta não é ter uma religião. A gente tem uma religião quando a gente é teísta e a gente sistematiza aquela religião de acordo com certos parâmetros, apoiados por alguns e não apoiados por outros. Então, o importante é que a gente saiba
lembro de uma frase bíblica que diz: de tudo lede, retém o que é bom. Se a gente mantiver essa cabeça aberta, a gente vai chegar lá. E a gente pensar, posicionamento pessoal, tem gente que crê nisso, tem gente que imagina a coisa de uma outra forma. Agora todo mundo vai dar uma viajada aqui. Vocês imaginem uma montanha. O nosso objetivo, chegar lá no ponto mais alto. Ok. Existem várias estradas. Qual seguir? A que a gente acha melhor, ou a que é mais fácil para a gente, ou a que é melhor para a gente. Nem sempre isso é a mesma coisa. Mas qual que é o objetivo? Religiosamente falando, qual que é o objetivo religioso? Se aproximar de Deus. Qual o caminho que eu vou pegar nessa montanha? Pouco importa. Posicionamento pessoal. O que importa é que a gente vai sempre para cima e no máximo fica dando voltas em torno do mesmo nível. Mas uma hora ou outra a gente vai chegar lá naquele objetivo que é Deus. Isso é um pequeno comentário no que a Edileila disse sobre o belo. Muitas vezes o objetivo do design não é ser belo. Algumas vezes é ser feio. Isso. Não, mas algumas vezes o objetivo é ser feio, é ser chocante. Por exemplo, uma placa de uma caveira com um raio. O que a gente imagina? Risco de choque. Eu não posso colocar uma placa de sinalização. E existe uma disciplina, uma especialidade do design, que é design de sinalização. Eu não posso projetar uma coisa de alerta para ser fofinha. Eu não posso projetar uma embalagem de veneno para ter cores fofinhas, coloridas, porque crianças vão querer brincar com aquilo. Não. Então, muitas vezes, o objetivo do designer é chocar, é afastar. Aquela plaquinha lá com a caveira, com o símbolo lá de alta voltagem, é o objetivo do designer. Não é ser bonitinho, fofinho, porque senão todo mundo ia se aproximar. O que lembra muito a nossa própria existência, né? Quando você fala do melhor caminho e do caminho mais fácil. Mas quando eu estava falando de beleza, porque existe na desarmonia, no caos, a beleza, né? Mesmo não é fofinho, mas é belo, né? Quando você faz as combinações, quando você faz... E isso a gente pode até trazer para a vida da gente. Então, não é fofinho, não é bonitinho, mas existe uma beleza, né? Nessa composição ou nessa forma de ver, né? Que é esteticamente falando. Agora, outra coisa que a gente queria pontuar, mesmo que a gente não saiba ainda dentro da nossa... Eu não queria dizer pequenez, mas foi o que eu pensei. Dentro da nossa incapacidade ainda de perceber o todo, né, o objetivo, o desígnio de Deus, né, pensando em Deus como essa inteligência suprema que nos criou e criou o universo e criou o planeta Terra, onde a gente habita. Mas a gente pode assim pensar, se existe o designer e existe o co-designer, nós podemos pensar em nós como co-criadores ou co-designers, né? E se nós temos, pelo que foi criado, um exemplo de perfeição, então, como co-criadores, como co-designers, a gente pode pensar num objetivo para a nossa vida seguindo esse modelo do que é perfeito, ou pelo menos do que ele criou e que a gente considera perfeito. Então, assim, essas analogias e essas metáforas, né, nos ajudam muito a perceber a vida de uma forma mais filosófica, não tão enquadrada, né, mais suave e que traz uma beleza assim, para a vida da gente, mesmo diante das coisas que não são
tão bonitas, mas que podem ser belas, né? Eu queria voltar no comentário do Manuel, quando ele fala sobre a forma humana aqui na Terra, né? Foi isso, não foi, Manuel, que você falou? E aí eu fiquei pensando em algumas coisas, eu já vinha pensando antes e o Manuel coloca a lenha na fogueira, né? Por que essa forma que nós temos? Com 2 braços, 2 pernas, né? No geral, uma cabeça, um tronco, um coração que pulsa, que precisamos dele para circular o sangue, a simetria, né? E eu fico pensando nas formas universais, nas formas planetárias, nas formas que nós conhecemos, as que têm movimento. Geralmente, eu posso estar enganado nisso, mas elas são esféricas, né? Os corpos celestes são esféricos pelo movimento que ele faz dentro de uma circularidade universal. E nós estamos incluídos nesse movimento universal também. E eu fico pensando se esse nosso modelo de designer, né, não seria um modelo adaptado, projetado para as nossas necessidades nesse contexto universal. Eu lembro que tem uma questão de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que ele comenta sobre isso, sobre essa forma que nós temos, a forma do ser humano terrestre, se é a mesma forma nos outros mundos, porque ele considera que existem outros mundos habitados. E aí os espíritos que assessoraram Kardec nessa obra, ele diz que a forma, se eu não me engano, ele fala forma universal. A forma universal seria a forma humana, porém adaptada a cada globo, a cada necessidade, a cada lei, né, a cada propósito do momento evolutivo daquele ser que habita aquele planeta. Então é todo um projeto, toda uma designação, um propósito para aquele produto, vamos colocar entre aspas, né, aquele produto divino para aquele objetivo, para aquele momento. Então eu penso que seria algo mais ou menos dessa forma. Uau, o Vinícius fala difícil, viu, cara? Difícil para a gente assimilar o que ele está falando, né? Mas dessa forma, que eu sempre fiz questionamento, se no todo o universo a forma era a mesma, então é a mesma, de acordo com cada mundo. Mas para a gente materializar melhor isso, a necessidade do homem da idade da pedra lascada, com o que nós somos hoje, eram homens grandes, cabeludos, porque necessitava da força. Nós somos a mesma forma, porém mais sutil, que nós usamos mais inteligência, né? E quanto mais evoluídos somos, a nossa forma vai continuar, mas a sutilidade do corpo vai mudando de acordo com a necessidade. Para ficar mais claro, é o que você falou, viu, Vinícius? Traduzindo em português mais claro que para nós aqui. Não é isso mesmo? Muito bacana, viu? Felipe, o ornitorrinco também tem a forma perfeita. Eu disse que eu ia falar sobre o ornitorrinco, porque ele acha que o ornitorrinco é um bicho mais estranho que existe. Mas para o ambiente em que ele mora, é um bicho que tem bico de pato, dá leite para os filhotes e tem a costa toda coberta por espinhos. Mas é o projeto perfeito para o ambiente que ele vive. Eu estou brincando aqui, assim, gente, mas evolutivamente a gente diz que antes que o ser vivo molde o ambiente, é o ambiente que molda o ser vivo. Então, e essa brincadeira, que não é uma brincadeira, que é coisa séria, né? Só que não precisa ser tão séria, né? E entrando nessa questão, então quer dizer, o nosso corpo, quando a gente for para Marte, ele vai estar certamente adaptado para as condições de temperatura, pressão, luminosidade de Marte. Embora a forma geral vai ser essa, só vão ser feitas algumas adaptações nesses produtos.
Só uma consideração final aqui. Acho tão interessante esse pensamento e sobre o que você falou, que eu fico pensando, às vezes a gente é tão seguro, fica tão seguro para tentar falar sobre a destinação dos corpos, por exemplo, fala assim que eu posso fazer só isso, ou o meu corpo, ou tal coisa só pode fazer isso, só serve para isso. E como é que o ser humano ele consegue pensar dessa forma, sabendo, por exemplo, nessa ótica que você disse, de um contexto muito maior, de um contexto universal. Como é que a gente consegue, às vezes, acho que talvez pela essa influência material, de estar aqui, com tudo que rodeia aqui, nossos costumes, ideias, isso influencia muito, é óbvio, né? Mas é interessante pensar nisso aí. E quando a gente pensa do lado espiritual, no propósito divino, talvez uma criação, é bem interessante. Só completando aí, eu falei do pré-histórico de hoje, eu sempre pensei isso, imaginar Jesus. É evidente que a forma que Jesus teve na época não é a forma que nós conhecemos. Mas a intuição humana, ou a inspiração humana de quem desenhou, porque não tinha foto de Jesus, o que desenhou? O que a gente vê em Jesus? O olhar. O que a gente vê no olhar de Jesus? Brandura. E um corpo bonito. Né? Então, a gente vê a grandiosidade de Jesus pelo seu olhar. Verdade? Aí, quando Kardec coloca que se conhece a alma pelo olhar, né? Assim, a janela da alma são os olhos, então ele está mostrando a grandiosidade de Jesus, a beleza de Jesus. Na hora que eles colocam o Satanás lá, que alguém criou que está aquela forma horrível. Então, é o perfeito com o outro extremo imperfeito. A forma humana. Né? Os dois têm a mesma forma, porém um belo e o outro feio. Não é verdade? Muito bom isso aí. Tem uma outra questão, né, nesse mesmo livro que eu citei, o Livro dos Espíritos, onde Kardec trata a forma dos espíritos, né? E ele é esclarecido pelos espíritos que o orientaram, de que espírito não teria forma, o espírito somente, sem corpo, não teria forma como nós imaginamos. Aí os espíritos até falam assim, para vós, não. Para nós, sim. Mas se vocês quiserem entender melhor, o Espírito falando, vocês podem compreender o Espírito como uma luz, como um lampejo, uma centelha etérea. Eu fiquei pensando, o que é uma centelha etérea, né? É uma coisa difícil de compreender, assim, é uma coisa difícil de se visualizar. E aí, eu fico pensando na questão do mar, da profundidade, por exemplo. Quando o ser humano quer descer na profundidade, ele tem que colocar um escafandro, tem que se encapsular para poder se adaptar àquele ambiente que está lá, com a pressão que lá está, com a falta de oxigênio, né? Então, o espírito, nesse caso, seguindo o raciocínio de Allan Kardec, o espírito, nesse caso, para ele habitar o planeta Terra, ele teria que se encapsular também num corpo. Um corpo físico, um corpo de carne, que desse a ele condição de tocar a matéria, de aprender com ela, de fazer suas experiências, de conviver nesse laboratório que é realmente esse planeta Terra, né? Laboratório escola, né? Então é uma forma de pensar também esse designer que adaptado à necessidade, né? Ao uso. Da mesma forma que existem peixes abissais, não é, que tem aquele corpo perfeito. Perfeito para quê? Para o ambiente dele, para as necessidades dele, para o objetivo dele. Então, antes a gente acreditava que não existia vida sem luz. Existe sim, existem vulcões submarinos. Esses vulcões submarinos abrigam bactérias que crescem a 70 graus centígrados
E vários seres abissais se alimentam dessas bactérias e de enxofre saindo dessas chaminés submarinas. Design perfeito para o ambiente em que eles estão, para o estágio em que eles estão, para o objetivo que eles têm. Exato. Esse nosso orgulho, que não... O que é o átomo? Quando é que o homem conseguiu enxergar o átomo? Início do século passado. Né? Então, até isso, o que era o átomo? Era a viagem filosófica dos gregos. Então, esse nosso posicionamento de soberba, não existe outra palavra não, esse nosso posicionamento de soberba é o que realmente tolhe o nosso crescimento. Seja intelectual, seja racional, seja espiritual, qualquer que seja o caminho que a gente escolheu dentro daquelas 5 hipóteses. É a soberba que vai fazer com que a gente não cresça, com que a gente não evolua. Juliano, com essas palavras, ele faz o fechamento, né, do tema dele. E eu quero agradecer a vocês todos, né, Juliano também, pela excelente explanação e essa... Como é que eu posso falar? Qual palavra que eu vou usar? Nos aguçou essa vontade de pensar a respeito disso, de refletir e dizer para vocês, lembrar vocês que nós estamos entrando no 3º ano desse projeto. O primeiro encontro, né, hoje é o primeiro encontro desse projeto no ano de 2018. Então é o nosso 3º ano já de existência. E como nós falamos já lá no começo, em 2016, que esse projeto tinha data para começar, mas não tem data para terminar. Enquanto tivermos gás, tivermos participantes, questionamentos não faltam, né? Nós vamos caminhando e aprendendo juntos aí, pensando sempre. E no próximo mês nós vamos ter aqui o Rony Duque. Me ajuda a lembrar o tema. É uma continuidade desse, mas ainda não tem o título definido não, mas ele vai falar na área da medicina, né? Vai trabalhar com esse tema também da existência humana. Então nós vamos encerrar agradecendo Juliano, nós todos, Felipe também está por trás das câmeras aí, né, fazendo esse trabalho belo que tem nos ajudado bastante, viu, Felipe?